Boa tarde, boa noite, alunos. Agora a videoaula de mineralogia, petrografia. A gente parou na aula passada no capítulo 1, né, definição de cristal. Agora a gente vai entrar no capítulo 2, propriedades físicas dos minerais, tópico 2.1. Conforme vocês estão vendo no Word, né, que é aí na plataforma, tem as propriedades físicas, né, que elas são expressões da forma interna. Então a maneira como o mineral ele é composto quimicamente e a maneira como os átomos, né, as moléculas se arranjam espacialmente em 3 dimensões é o que irá gerar, né, em consequência, a característica externa do mineral. Né, o sistema cristalino dele, que vocês vão ver mais adiante, né, a forma geométrica dele. Nem todo mineral se cristaliza de maneira perfeita, ficando aquele cristal, né, aquele mineral que geralmente eles usam como, as pessoas, o ser humano usa como pedra preciosa ou semi-preciosa. A maioria dos minerais cristaliza de forma mal feita, né, que nós vamos ver os termos técnicos dessas características. Então vamos lá. Primeiro, depois, né, dessas propriedades, né, que é uma consequência externa da forma como ele é arranjado internamente, a gente tem uma definição aí, ó, forma cristalina. Isso é a aparência externa que o mineral assume. Então, quando você diz a forma cristalina ou o hábito do mineral, o mineral tem o hábito anédrico, o hábito subédrico, o hábito euédrico, né? No caso, seria a geometria do mineral, se ela é mal formada, intermediária ou perfeita, né? Entretanto, dentre os vários hábitos dos minerais, os petógrafos, os mineralogistas, separaram, né, nesses, conforme vocês estão vendo nas figuras, né? E aí no texto, né, com as definições aí no texto também que eu mandei, ó, maciço, granular, lamelar ou foliado, ou laminar ou micáceo, esses 4 atributos são a mesma coisa, né? O hábito do mineral, né, que é essa forma externa cristalina dele, essa aparência externa dele, ele, lamelar, foliado, micáceo ou laminar é a mesma coisa. Ele pode também ser fibroso, ou acircular, ou radiano, ou globular, ou dendrítico, ou botroidal, colunar, geodo ou olítico. Ah, professor, tem que decorar isso tudo e saber desenhar? Não. É claro que quem conseguir decorar esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hábitos, né, da forma externa do mineral, ótimo, excelente. Mas nas avaliações eu pedirei para citar pelo menos uns 4, né? Você informa, né? Eu posso dar o desenho, vocês informam o nome, né, do hábito cristalino do mineral. Pelo menos 4, né, gente? Porque dos 12, até para um geólogo é mais difícil dele decorar. E aí vocês estão vendo as imagens, né, desses hábitos cristalinos. Todos os minerais conhecidos se cristalizam em dessas 12 formas de hábito cristalino. Essa seria uma geometria externa, lembrando, né? O sistema cristalino interno dele são outros atributos que a gente vai ver mais adiante. Mas todos eles se cristalizam dessa forma, quando, né, eles têm uma geometria propícia para isso. O maciço, que é o primeiro, é um dos mais, assim, como poderia dizer, o maciço é um dos mais comuns, né? Inclusive ele é o que é praticamente isento de simetria, de perfeição. Então a maioria dos minerais tem o hábito maciço ou granular. Agora, quando ele consegue ter um hábito mais bonito, que a gente chama de forma euédrica, mais adiante, que vocês vão ver a definição, aí já pode ser lamelar, o fibroso, o circular, globular, etc., botroidal, colunar, etc., etc. Geodo, na verdade, é uma bolha vulcânica, né? Quando você tem a lava solidificando, os excessos de volátil formam bolhas. Se essa bolha consegue permanecer coesa sem estourar e o magma, a lava vai solidificando, você forma um geodo, né? Tem muito geodo por aí. Eu estou colocando as imagens de geodos aqui para vocês verem o que é. Né? Geralmente eles usam como pedra semi-preciosa, de quartzo ametista, que é muito comum quartzo ametista ser um geodo. Mas existem outros minerais que também formam geodo em lavas vulcânicas que estão em solidificação.
Como eu disse anteriormente, a maioria dos minerais tende a ser mal formados, né? São poucos que conseguem ter geometria perfeita para ser bem formado, então são irregulares, mal formados. E a gente tem um nome, né, para essa boa cristalinidade, né? Euédrico, mineral com boa ou perfeita cristalinidade. Subédrico, conforme vocês estão vendo aí no texto Word, né? Deixa as duas abas abertas, tanto esse vídeo que vocês estão vendo, tanto uma outra janela com o texto hoje para vocês irem e voltando vendo o que eu estou falando. Então, euédrico, mineral perfeito ou boa cristalinidade. Subédrico, intermediária, né, regular, de regular, intermediária, mediana. E anédrico, mineral completamente irregular ou mal formado, que a maioria deles apresentam na natureza. Bom, mudando de tópico, agora propriedades físicas dos minerais baseadas na luz. Os minerais, oticamente, em relação à luz, terão as seguintes características, né? A diafaneidade, né? É a característica do mineral ser transparente, translúcido ou opaco. A maioria dos minerais são opacos. Opaco é exatamente a palavra da língua portuguesa que você conhece, ou seja, você põe um mineral na sua frente e você não enxerga nada atrás, igual nós somos seres opacos, a maioria dos objetos são objetos opacos. Quando o objeto é translúcido ou transparente, você consegue ver no translúcido parcialmente outros objetos atrás dele, e transparente é igual o vidro. Vidro, ele é um material transparente. Alguns minerais, o quartzo e a lina, ele é praticamente transparente. Não tem a mesma porcentagem perfeita de transparência do vidro, mas ele é um material cuja diafaneidade é considerada transparente. Depois, nós temos uma outra característica, né, uma outra propriedade baseada na luz, que é o brilho. Ela é muito importante. Muitos minerais são identificados pelo brilho. É a aparência geral da superfície mineral sob luz refletida. A luz bate e reflete. Essa é a reflexão, obviamente são para minerais na maioria opacos e translúcidos. O transparente também, no caso, vai ser o brilho vítreo, mas a maioria são para os opacos e translúcidos. Os brilhos terão as seguintes características, no caso para os opacos. Brilho metálico, se for um mineral metálico, igual a pirita, hematita, magnetita, pirolusita e por aí vai. E o não metálico, os outros brilhos todos que não são metálicos, do qual é subdividido conforme vocês veem no texto Word, né? Brilho adamantino, que é clássico do diamante, que é um brilho completamente diferente do brilho vítreo, porque o diamante aparentemente é igual ao quartzo, tem a característica de vidro, mas o brilho adamantino é diferente do brilho vítreo, ele é mais intenso. Algumas granadas, o mineral granada também tem um brilho adamantino. Brilho vítreo, que é esse que eu falei, é equivalente ao brilho do vidro, polido, né? O quartzo tem um brilho vítreo. Outros minerais têm um brilho vítreo, né? Que lembra o brilho do vidro, né? Tem o brilho resinoso, como se tivesse uma resina, perláceo, semelhante ao da pérola, gorduroso, que é como se tivesse um óleo no mineral, sedoso, brilho sedoso, que é equivalente à seda, e brilho terroso. Brilho terroso é o não brilho, é o aspecto de terra. Alguns minerais têm aspecto de terra. Ou mesmo minerais vítreos, cujo brilho é praticamente isento, né? Alguns minerais que era para ter brilho, devido à má formação e muita contaminação química, eles não têm brilho. Aí a gente fala brilho terroso. Depois, cor é uma característica da cor do mineral. Curto e grosso. O que é a cor? É a cor dele. Qual que é a cor do mineral? A cor é um excelente diagnóstico para a identificação de minerais. Entretanto, alguns minerais têm a mesma cor que outros, apesar de composição química completamente diferente. Então, cor não tem segredo não, gente. É a cor do mineral. Agora, o traço é a cor que o mineral tem quando ele é riscado em uma porcelana. Quando a gente voltar às aulas e tiver uma aula prática, eu vou levar uma porcelana e a gente vai riscar alguns minerais. A hematita, por exemplo, ela dá um traço vermelho, apesar do mineral ser cinza, prateado ou preto. Mas a cor é vermelha quando traça. É um excelente diagnóstico para identificar a hematita, dos principais minerais minérios do ferro. Bom, dando continuidade, jogo de cores. É a variação da cor do mineral conforme o ponto de vista que se olha. Então tem mineral que você pega ele, começa a rodar ele, à medida que a luz incide e reflete, ele vai mudando de cor. É uma das características mais fantásticas, né, da ciência dos minerais. E tem uma propriedade chamada irisdescência, que ele varia as cores, conforme você vai rodando ele, com as cores do arco-íris. É absolutamente maravilhoso o mineral que tem irisdescência. Dentre esses jogos de cores,
né, você tem a luminescência, né, que é a luz emitida por mineral após ele sofrer absorção de energia. Então, depois que ele absorve energia, ele costuma emitir uma cor. Geralmente, a sua luminescência é muito rara. Pouquíssimos minerais têm essa característica. E dentre a luminescência, essa questão da luminescência, tem a fluorescência e a fosforescência. Atenção, fluorescência é a emissão de luz, né, luminescência de mineral, quando submetida à luz ultravioleta ou raio-x. Então, tem mineral que quando você incide a luz ultravioleta ou raio-x nele, ele muda de cor, ele dá um brilho diferente. Não é que ele muda de cor, o que a gente enxerga é a cor, então ele está mudando de cor, mas a cor dele em si física é a mesma, mas o brilho que você está vendo, essa cor que você está vendo quando ele está sob ultravioleta ou raio-x vai ser diferente. Então é a fluorescência. Se após cessar essa emissão de raio-x ou de raio ultravioleta, ele continuar luminoso, ele vai estar com um brilho como se estivesse aceso, é a fosforescência. São minerais muito raros que conseguem essa característica. Geralmente minerais radioativos, o elemento radioativo que dá fosforescência. Bom, mudando de tópico, agora as propriedades mecânicas dos minerais. A gente vai olhar aqui agora, né, essas propriedades mecânicas dos minerais. A primeira é a clivagem, né? O que seria clivagem? Clivagem, como diria minha professora lá no ano de 2004, que eu nunca mais esqueci, é a propriedade dos minerais se partir segundo superfície plano-paralelas. Eu vou levar a amostra de micas, de moscovita, para vocês verem o que é uma clivagem. A pedra ardosa tem uma excelente clivagem, ela parte segundo superfícies planas, plano-paralelas. Diferentemente da partição, ela é similar à clivagem, porém ela tem uma pequena diferença, ela se dá em superfícies não paralelas e não plano-perfeitas. Então, geralmente é semelhante à clivagem, mas tem mineral que ele consegue se partir como se fosse uma clivagem, mas as superfícies não são paralelas entre si. Na clivagem, elas são perfeitamente plano-paralelas entre si. Na partição, não necessariamente. Tem um certo paralelismo, mas tem uma distorção. Eles chamam isso de partição. E a fratura é simplesmente a quebra do mineral. Então você pode, quando o mineral se rompe, tem três características, três nomes: fratura, partição ou clivagem. A clivagem, planos paralelos perfeitos. Partição, intermediário, mais ou menos. Fratura, não são planos paralelos. É simplesmente uma trinca, uma quebra no mineral, por isso chama fratura. Qual a fratura do osso. No caso da fratura, a gente tem alguns nomes interessantes. Conchoidal, a fratura é arredondada, igual uma concha. Fibrosa, o mineral se parte em fibras. Serrilhada, ele se parte com arestas afiadas. E a mais comum de todas da natureza é irregular, ele não parte com geometria nenhuma, simplesmente uma trinca, que é a mais comum na maioria dos minerais. Agora eu vou falar de dureza. A dureza de um mineral é a propriedade que o mineral tem de ser a resistência, né, de ser riscado por outro mineral, ou a lâmina do Querivete. Um estudioso, o mineralogista Moss, fez um estudo e nomeou alguns minerais de referência, numa escala de dureza que vai de 1 a 10. Lembrando, essa escala de dureza tem uns minerais de referência, que ele escolheu porque ele achou os mais interessantes, mas são 3.000 minerais que existem registrados. Cada um desses 3.000 minerais vai estar incluído nessa escala. Só que a escala só mostra os de referência. Se a gente vê, por exemplo, não lembro agora, a hematita, né, a escala de dureza da hematita é em torno de 4,9 a 5,3. Então, ela não está aí na tabela que eu vou passar, que vocês estão vendo aí. Mas ela tem a dureza dela. Então, os 3.000 minerais conhecidos, cada um tem sua dureza. A escala só põe os de referência para a gente se orientar. Então, se ela é de 4,9 a 5,3, ela varia com a escala número 5 a 6, que é o 5 a apatita e a 6 o feldspato. Logo, ela tem essa escala dela variada. Esses outros, a escala deles é única, né? O feldspato é 6 e ponto final. Alguns minerais variam, né, de escala de dureza, dentre os 3.000 conhecidos. Então, vamos lá, escala de dureza. 1, talco é um mineral, como qualquer outro. O talco que a gente usa
da indústria para passar em fralda de criança, ele é extraído desse mineral, por isso que o produto chama talco. Então, talco é o nome do mineral. O produto adquiriu esse nome através do mineral. A gipsita, depois 2, né? 3, calcita, 4, florita, 5, apatita, 6, feldspato, 7, quartzo, 8, topázio, 9, o coridon e 10, o diamante. Ela não é uma escala linear, então o 2, a gipsita, não é 2 vezes mais dura que o talco. E o 3, a calcita, não é 2 vezes mais dura que a gipsita e 3 vezes mais dura que o talco. Negativo, ela é uma escala exponencial. Conforme vocês viram aí, o diamante não é 10 vezes mais duro que o talco, ele é 1.500 vezes mais duro que o talco. Então a escala logarítmica, ela vai crescendo uma curva, que seria aquela curva exponencial, conforme vocês estão vendo nesse vídeo aí. Agora, a escala de dureza, né? Quer dizer, a curva exponencial, né? Ela é assim. Então, o diamante é 1.500 vezes mais duro que o talco, que é o mais baixo. Cada mineral, obrigatoriamente, risca qualquer outro do número anterior. Então, dos 3.000 minerais conhecidos, sabendo se a dureza dele, ele risca qualquer outro mineral abaixo dele nessa escala de dureza. E vice-versa, ele é riscado por qualquer outro mineral dentro da dureza dele, que esteja um número acima, né, dessa escala de dureza, dos 3.000 minerais conhecidos. Entenderam? Então, um mineral que tenha um fosfato de urânio e tório, por exemplo, vamos supor que a escala de dureza dele seja 7,3. Ele risca qualquer outro mineral de 7 para baixo, e é riscado por todos os outros de 8 para cima. Simplesmente assim. A lâmina do canivete ela é interessante, que ela é um indicador. A dureza dela é mais ou menos 5,1. Então ela consegue riscar qualquer mineral dentro dos 3.000 conhecidos que a dureza dele seja de 5 para baixo. E ela não risca os minerais de 6 para cima. Então é um bom referente, uma referência, a lâmina de canivete de aço. E tem a dica aí, ó. Essa frase para decorar a escala de dureza. Tia Guilhermina, caso fores à feira, queira trazer coisas doces. Para a gente decorar. Então, tia, T, talco, Guilhermina, G, gipsita. Caso, calcita, letra C, né? Fores, F de florita, que é o 4. A, com crase, apatita, que é o 5. Feira, feldspato, que é o 6. Queira, né? Letra Q de quartzo, 7. Trazer, T de topázio, coisas, C de coridon e D, diamante, doces. É uma boa dica para lembrar a ordem da escala de dureza, né? Ah, professor, tem que decorar? Bom, se você conseguir decorar, ótimo, mas em alguma avaliação eu posso comentar. Um mineral da dureza tal irá riscar, vou pegar os minerais à escala de referência, né? Porque são 3.000 minerais que existem, ninguém sabe tudo de cor. Mas dessa escala aí a gente vai decorá-la, né? Para pelo menos ter uma referência, assim. O diamante risca o quartzo? Aí você vai lembrar pela frase, tia Guilhermina, tal. Sim, ele risca o quartzo. A florita é riscada pela gipsita, aí você vai ver. Florita, caso fores à feira, então é o 4. Gipsita é 2, então ela é mais mole, então a florita não é riscada pela gipsita, por exemplo. A tenacidade é a resistência de um mineral de ser pulverizado, esmagado. Então, se a dureza é a resistência dele de ser riscado, a tenacidade seria a dureza dele de ser destruído. Simplesmente assim, chamam de tenacidade, você quebrar ele, pulverizar, esmagar o mineral. Ela segue a lógica da escala de dureza, né? Então o diamante é o mineral mais tenaz que existe. É a substância mais dura da natureza, mais tenaz é o diamante, porque é uma substância natural. Existem substâncias artificiais que o homem faz que são mais duras que o diamante natural. Não conheço elas, né, no caso. Dando continuidade, propriedades magnéticas, radioativas, solubilidades elétricas, dentre outras. O magnetismo, o mineral é chamado ferro magnético se ele consegue ser atraído pelo ímã. A magnetita ela é atraída pelo ímã. A hematita, muito poucas são atraídas. Algumas hematitas são atraídas pelo ímã, mas aí são minerais, digamos assim, né, intermediários, né, entre a hematita e a magnetita. A magnetita, então, ela é atraída pelo ímã. A hematita não. Então, é um mineral ferromagnético. Radioatividades são minerais que contêm naturalmente átomos radioativos. O urânio, o tório, o rádio, o potássio radioativo são elementos naturais, gente, que existem na crosta. O que é o artificialismo
é o enriquecimento, a concentração de urânio. Isso é que é o que eles fazem nas usinas atômicas ou então nas fábricas de fazer bombas nucleares. É o enriquecimento de urânio. Mas eles são tirados de minerais, normalmente. Então, alguns minerais eles contêm elementos radioativos. Agora, a questão da solubilidade em ácidos, os minerais eles sofrem reação a alguns ácidos ou ácidos naturais ou ácidos artificiais. No caso, a calcita é o melhor exemplo. Ela se dissolve, ela ferve, igual o comprimido efervescente, quando você pinga ácido clorídrico nela. Mas ferve mesmo. Eu vou levar na aula prática e vocês vão ver. É um carbonato. Né? O manganês ele ferve, né? o elemento químico manganês ele ferve com a água oxigenada. Outros carbonatos também fervem com ácido clorídrico quente. Né? Ou se o mineral estiver pulverizado assim, ele também ferve. A característica piezoelétrica é a propriedade dos minerais concentrarem cargas elétricas de sinais opostos em extremidades do seu corpo, do corpo do mineral, quando ele sofre uma pressão. O quartzo e a turmalina têm essa propriedade, eles são minerais piezoelétricos. E piroelétricos é quando eles são aquecidos com fogo, por exemplo, eles também concentram cargas elétricas de sinais opostos em suas extremidades. A turmalina é um desses, aquela chapinha, né, prancha de alisar cabelo de mulher. Prancha de turmalina. O pessoal fala que é turmalina, eu acredito que não seja, é mais um marketing, né, para poder vender. Aquilo dali é só uma lâmina de porcelanato de cor preta, na minha opinião. Eu não sei se realmente eles pegam a turmalina, derrete para pôr ali. Não sei se chega a ser esse nível. Polimorfos, isomorfismo e pseudomorfismo são coisas distintas. O polimorfo é quando dois ou mais minerais têm a mesma composição química, mas o sistema cristalino, a estrutura, depois a gente vai ver o que é sistema cristalino. Eles têm estrutura interna diferente. A calcita e a aragonita têm a mesma fórmula química. Cálcio, carbono, oxigênio 3, mas o sistema cristalino são diferentes. Depois vocês vão ver o que é isso. A calcita é romboédrica e a aragonita é ortorrômbica. Então, o arranjo molecular é diferente, apesar da composição química ser a mesma. O isomorfismo é quando dois ou mais têm fórmulas químicas diferentes, mas a estrutura cristalina é igual. Exemplo, albita e anortita. São feldspatos, que a gente vai ver mais adiante. A albita tem uma fórmula química. A anortita tem outra fórmula química, a albita é de sódio, a anortita é de cálcio, mas o sistema cristalino é o triclínico, é o mesmo. Então depois a gente vai ver o que são isso, sistemas. Importante é saber isomorfismo, a mesma forma cristalina, apesar da composição ser diferente. Já o pseudomorfismo, olha só, pseudo, falso, é uma falsa forma. O melhor exemplo é a pirita. Quando a pirita sofre alteração química, ela converte em limonita, mas a forma externa fica a mesma da pirita. Olha que interessante. A pirita, enxofre, ferro, converte para limonita. Ferro hidratado mais água. Quer dizer, o ato de ser hidratado já significa que ela tem água. Então, era para mudar, virou outro mineral, era para mudar a rede cristalina, mas a rede cristalina ela pode até mudar, mas internamente. Mas externamente, a forma externa é a mesma da pirita. Aí põe a limonita com a forma externa da pirita. Então, isso é o pseudomorfismo, a falsa forma. Então, a forma externa não é compatível com a estrutura interna e a composição interna. Isso é o pseudomorfismo. Bom, senhores, né, espero que prestem bastante atenção no que eu... tenham prestado atenção no que eu falei, né? Mesma coisa, transcreva para o caderno essa parte Word. Eu acho muito importante no caderno seus ter isso, né, essa informação. Quem quiser, assim como o de GeoGeral, de Mineralogia, imprimir e colar no caderno, do que ter que passar no mãozão, é a mesma coisa. O que eu não quero é que o caderno fique em branco, senhores. Ou transfiram escrevendo, ou imprime isso e cola no caderno. Que é essa parte Word, né? Que é a mesma coisa. O que eu iria passar no quadro é o que eu passei aqui, que eu escrevi do meu plano de aula, que eu digitei aqui. Mas não deixe o caderno em branco. É que se você deixar isso no computador ou imprimir, deixar a folha jogada, você vai perder a folha. Então, pelo menos, cole a folha no caderno. Tudo bem? Abraço e de bons estudos a todos. Na quarta-feira, eu vou mandar, na quinta, né, eu mando o relativo à quarta. Tanto de GeoGeral, tanto de Mineralogia. Abraço.